de nós estarmos entrando num momento até calmo, não vamos considerá-lo tranquilo. Vargas deixou a sua marca, Vargas deixou o seu legado. Mas agora nós começamos uma etapa nova. E esta etapa nova chama-se Brasil Populista. O Brasil Populista, ele, desde a queda, renúncia de Vargas em 1945 até 1964. Dizem alguns 1946, 1964. Aí é mais fácil, né? 46, 64. É só inverter. Todos os presidentes que fazem parte desse intervalo, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas novamente, um período transitório, JK, Jânio Quadros e João Goulart, todos eles, de alguma forma, eles foram entendidos como populistas. Eles começaram finalmente a se preocupar com o Brasil. E esbarraram em obstáculos, e esses obstáculos para alguns foi extremamente mortal e para outros foi uma boa lição. Eurico Gaspar Dutra, um dos responsáveis pela queda de Getúlio Vargas, elegeu-se com uma tranquilidade grandiosa, mas vai governar o Brasil mandatos de 5 anos, a alteração que a Constituição de 46 propôs, e vai começar a governar o Brasil justamente quando o mundo entra em uma nova guerra, a Guerra Fria. Ela começa em 1947. Estados Unidos e União Soviética, eles polarizam as opiniões mundiais e querem adeptos e querem países que pensem como eles. E vão passear por aí fazendo propaganda do seu. E Eurico Gaspar Dutra, presidente do Brasil, ele adere ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Esse foi o grande erro e o grande acerto dele. Por quê? Porque nós passamos a ser manipulados verdadeiramente. E aí ele tenta reparar isso com um plano sequencial chamado Plano SALT. S-L-A-T-E. Saúde, alimentação, transporte, energia. 5 letras, 4 significados. Percebendo que educação não é necessário, né? Peãozada, é isso que a gente precisa. Né? Tentar fazer com que o Brasil consiga melhorar ou consiga se projetar nesse sentido. Ele vai conseguir? Não vai. Ele vai dar graças quando se retirar. Felizmente ou infelizmente, não sei. Vejam só, Getúlio Vargas, se fosse comparável ao exterminador, I'm back. E ele agora será eleito dentro dos trâmites oficiais, dentro daquilo tudo que se esperava, não é? Mas Getúlio Vargas, mais do que nunca, é um nacionalista de carteirinha e ele vai valorizar o Brasil e o brasileiro de uma maneira impressionante. E isso vai incomodar algumas pessoas e ele vai adquirir talvez o maior e melhor inimigo que ele poderia imaginar. Carlos Lacerda, raposa política, pessoa com articulação nas palavras, era uma figura, como se diria hoje. E ele apoiava mais do que nunca os investimentos multinacionais, ele apoiava mais do que nunca a presença multinacional no Brasil. E Vargas, industrializador, porém nacionalista. E começa a existir uma troca de gentilezas entre eles. E Vargas não se faz de rogado. E em 1953 ele cria a empresa de petróleo brasileiro, que nós conhecemos como Petrobras.
ele nacionaliza as reservas minerais brasileiras, transformando-as em propriedade do Brasil. Qualquer multinacional que queira explorar alguma coisa por aqui terá que fazer isso através, petróleo, por exemplo, através da Petrobras. E isso vai ser algo que Carlos Lacerda não vai entender ou não vai compreender. A pressão sobre Getúlio Vargas torna-se pesada, grandiosa, de setores produtivos, daqueles que lidam com o poder. E no dia 24 de agosto de 1954, acontece a morte de Getúlio Vargas. Eu não me arrisco a dizer, o suicídio de Getúlio Vargas. Sim, ele foi encontrado morto, um tiro certeiro no peito. Mas ele tinha inimigos e, quem sabe, alguém o matou, quem sabe, alguém ordenou que alguém o matasse. O que se sabe é que no dia 24 de agosto de 1954, o Brasil ficou órfão do seu grande presidente, aquele que saiu da vida para entrar na história. O cargo de presidente está vago. O vice-presidente, Café Filho, assume, mas não tem muitas habilidades. E pela lógica, depois dele, pela sua retirada, por motivos de saúde, aqueles atestados milagrosos, Carlos Luz, o presidente da Câmara, torna-se presidente da República. Amigo de Carlos Lacerda, ou seja, começa a se arquitetar um golpe para que Lacerda se torne presidente, para que ele, através da manipulação. Mas existe o inimigo íntimo, e este inimigo íntimo chama-se General Henrique Lott, amigo particular e confidente de Getúlio Vargas, que partilhava do mesmo pensamento nacionalista dele. E ele não vai permitir que isso aconteça. E, parafraseando Napoleão, quando o diretório estava indo, Napoleão já estava voltando. Quando Carlos Lacerda e Carlos Luz estavam indo, Henrique Lott já estava com a situação sob controle. As Forças Armadas, exceto a Marinha, através da Marinha que Carlos Lacerda conseguiu fugir, ele coloca na presidência temporariamente, claro. As eleições em 1955, elas aconteceram, o processo eleitoral tinha que acontecer, a democracia tinha que acontecer. Não é? E Juscelino Kubitschek, JK, vai ser eleito presidente da República. Na transição até a posse dele, em fevereiro de 1956, será presidente um senhor chamado Nereu de Oliveira Ramos, um catarinense que construiu a sua carreira política, ele natural de Lages, e foi avançando e chegou até a esse galardão, não é? O primeiro catarinense a se tornar presidente da República, ele que era presidente do Senado. Durante alguns meses, Santa Catarina esteve no ponto mais alto do executivo nesse país. E ele entregará a faixa presidencial para JK, Juscelino Kubitschek. É assim que ele mais será conhecido. Esse fato muito nos orgulha, nos enche de orgulho. Puxa vida, nós também conseguimos. Opa! JK talvez seja o presidente o candidato à presidência mais confiável do mundo. Ele prometeu uma coisa e cumpriu. Não acreditem em candidatos que têm planos grandiosos, eles não vão cumprir a metade. Agora, uma pessoa que promete cumprir uma coisa, ele cumpriu 100%. Ele é mais confiável.
E JK foi categórico. O meu projeto se chama 50 anos em 5. O Brasil, nos meus 5 anos de mandato, crescerá 50 anos. 10 anos por ano. E ele cumpriu. O Brasil vai tornar-se uma projeção em todos os setores produtivos, primário, secundário e terciário, né, os setores básicos da economia, na formação, na preparação, na projeção universitária. Grandes pessoas começam a pensar em cursinhos preparatórios para vestibulares, começam a ter ideias, não é? E não se iludam, engenheiros projetaram os primeiros cursinhos pré-vestibulares dentro de uma lógica, não dentro de um sensacionalismo de mediação do processo ensino-aprendizagem. Ah, por favor, isso já é Neandertal. Nós somos meros espectadores do sucesso. JK cumpre o que promete. Segundo, a partir de uma aposta, e ele vence esta aposta. No dia 21 de abril de 1960, acontece a inauguração de Brasília, a capital federal até hoje, que completou 60 anos, uma capital extremamente jovem, mas construída dentro de um padrão arquitetônico maravilhoso. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, os arquitetos responsáveis, eles foram fantásticos. E JK, não, nós vamos construir, nós vamos fazer uma capital que esteja razoavelmente equidistante. E o Planalto Central foi escolhido. Lá a capital foi construída com os candangos, os operários que vieram de todos os cantos do país. E inclusive aqui de Santa Catarina. Toda a madeira da caixaria de Brasília veio de Santa Catarina, de caminhão. Uma jogada de marketing grandiosa. E JK fez por valer. O Brasil era chamado de país desenvolvido no momento de JK. Nós não podemos renegar isso em nenhum momento. As eleições de 1960 promoveram talvez a mais avassaladora das vitórias eleitorais, com um cidadão mato-grossense, Jânio Quadros, que vai conquistar o coração do eleitorado brasileiro. JK já tinha feito isso, Jânio Quadros da mesma forma. Ele vai percorrer o Brasil para fazer a sua campanha, e não apenas em áreas específicas, não é? Mas ele tinha alguns rampantes, e ele vai permanecer na presidência por 7 meses, de fevereiro a setembro de 1961. Mas quem abriria a mão de um cargo tão interessante, não é? Ele não abriu mão, ele inventou o que hoje muito é utilizado, a expressão forças ocultas. Mas ele também fez a parte dele. O Brasil adere ao mundo capitalista com Eurico Gaspar Dutra. E Jânio Quadros faz viagens oficiais para Cuba, China e União Soviética. Países socialistas. Segundo, Jânio Quadros vai entregar a Ernesto Guevara, mais conhecido como Che Guevara, a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior condecoração civil que o Brasil possui. Isso já é algo no mínimo estranho, considerando que Che Guevara é um guerrilheiro, apesar de formado em medicina na Universidade
de Buenos Aires, né? Ele é argentino. Mas isso não tira dele crueldade, isso não tira dele problemáticas, não é? Jânio Quadros renuncia depois de 7 meses com o firme pensamento de que o Brasil vai chamá-lo de volta, e o Brasil não chamou ele de volta. Estavam sim preocupados, cadê o vice-presidente para tomar o lugar dele? E isso acabou com ele. Moralmente, mentalmente, fisicamente, isso o destruiu. Ele foi traído pelo seu país, no qual ele queria apostar em termos democratizáveis. Democratizáveis. Não foi fácil encontrar o vice-presidente de Jânio Quadros, ele estava na China. Durante alguns dias, Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, vai ser presidente. As viagens na época não eram tão rápidas quanto hoje, né? Até conseguir fazer todas as conexões. E quando o vice-presidente chega, João Goulart, mais conhecido como Jango, ele vem para cá já com restrições. E pela segunda vez, não é? A primeira vez parlamentar do Brasil aconteceu às épocas de Dom Pedro II. Aí nós éramos uma monarquia parlamentar. Entre 1961 e 63, o Brasil será uma república parlamentar. O que isso significa? O presidente não tem os plenos poderes. Existe o presidente, que é o chefe de Estado. Existe o parlamento, o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. O primeiro-ministro de Jangos é o senhor Tancredo Neves, que futuramente será eleito presidente em 85 a partir do movimento das diretas já. Avô de Aécio Neves, que está dinamizado na política. E ele concordará com isso, com ressalvas, claro, os plenos poderes não são dele retirados, mas as estatizações acontecem em níveis estaduais, por exemplo. Não é? As estatais estaduais surgem nesse momento. E em 1963 acontece um plebiscito, e este plebiscito com 83% determinam a volta do presidencialismo e, consequentemente, a volta dos plenos poderes para o presidente da República. O que ele faz? Ele quer colocar em funcionamento as chamadas reformas de base, sistema financeiro, reforma agrária, estatizações. E isso é o encaminhamento do país para o quê? Para uma revolução socialista. Esta revolução socialista, dentro desses princípios, dentro desses parâmetros, não agradou aos militares brasileiros e aos Estados Unidos, que, por favor, isso teve que ser resolvido. E isso foi resolvido no dia 1º de abril de 1964, quando acontece um golpe militar no Brasil que derruba Jango e manda ele para o exílio no Uruguai e inicia o regime militar aqui no Brasil. Mas é dia 31 de março. Não. Foi no dia 1º de abril, só que passaram o golpe para 31 de março, porque senão no Brasil ninguém acreditaria. É o dia da mentira, 1º de abril. Aí passaram para 31 de março. O Brasil é um país, é uma grande festa, com momentos de seriedade nos seus intervalos. E isso muito me assusta.